hoje 1, 2 e 3. Levítico, capítulo de número 2, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Uma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite, e sobre ela porá incenso. Levará os filhos de Arão, os sacerdotes, dos quais tomará dele um punhado de flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Amém. Amados, nessa noite meu objetivo é apresentar a segunda oferta que é consumida no altar. A oferta de manjares. E a pergunta que eu quero falar nessa noite é se você tem o hábito de tributar a Deus as suas vitórias. Eu gostaria que você pensasse na sua última grande vitória. Aquela vitória que o Senhor te deu, que você ficou assim abismado, com o seu coração alegre, feliz. Eu gostaria que nós todos, nesse momento, pensássemos em algumas bênçãos que o Senhor tem nos dado. E talvez você esteja com dificuldade nessa noite de lembrar de algumas vitórias, de algumas bênçãos. Portanto, eu quero te ajudar. Vamos pensar na nossa vida. Sim, a sua vida que deve ser consumida no altar de Deus é uma grande prova da existência de Deus. Você chegou até aqui às 19 horas e 20 minutos. Está com vida. Você está respirando. Você não precisa de um balão de oxigênio. Você não precisa carregar esse balão. Você não precisa de tubos de ensaios. Você não paga pelo oxigênio que você respira. Você está vivo. Mas não é só o oxigênio que eu quero que você pense nesse momento. Eu quero que você pense agora quantos anos de existência Deus está te dando. Quem sabe 15 anos? Um pouquinho mais, 20. Passou um pouco mais, 25. Passou um pouco mais. Coloque a sua idade. Porque seria Deus tão bondoso para você deixar que você vivesse tanto tempo? Alguns, como eu já passei da casa dos 50. E eu pensava que 50 anos estava tão distante. Eu achava que 50 anos era coisa do outro mundo. Pois eu passei os 50. Estou a caminho quase dos 60 anos. E Deus, assim, tem me abençoado. Será que eu tenho o hábito de tributar gratidão a Deus pelo meu aniversário? Eu falava hoje na escola dominical com os meus alunos de catecúmenos que antigamente a gente tinha prazer de reunir os nossos irmãos em Cristo Jesus. E naquele tempo era um bolo do tamanho de uma mesa. E eu lembro de ter buscado, certa vez, um bolo que eu não conseguia muito equilibrar, um fusquinha, um bolo de quase 2 metros. Você imagine aquilo, e era bem assim. Mas aquilo era alegria para a congregação onde eu frequentava. Era um bolo quilométrico e o suco era que suco? Era tricozinho da Mete, você lembra? Você ficava com o bigodinho assim e tal. Gosto de laranja na boca, né? Era pó, aquilo era mais corante do que... Mas a gente aguardava aquele momento para que antes a gente pudesse louvar a Deus num culto de gratidão. O papai reunia a igreja, mamãe celebrava com a Sá, nós crianças tínhamos ali o nosso aniversário, mas sobretudo, ficava na cabeça da gente o culto de gratidão a Deus. Hoje ninguém faz isso mais. Ninguém reúne a igreja para celebrar o seu aniversário. Ninguém reúne a igreja quando você passa no concurso, quando você se forma, quando um filho se forma, quando você se aposenta. O segundo tipo de oferta é aquele que se queima no altar, é o tributo de gratidão. É isso que eu quero falar hoje. Mas, antes de começar, eu quero que você ore a Deus
E se há muito tempo você não tributa a Deus algo de gratidão, que agora você agradeça a Deus por aquilo que você quiser. É hora de agradecer ao Senhor, porque nós chegamos ao altar do Senhor. Nós chegamos à presença do Senhor. Certamente eu tenho alguma coisa, você tem alguma coisa para agradecer agora ao Senhor. Você pode fazer isso? Graças te damos, ó Deus. Porque o segundo tipo de oferta que o Senhor recebe como um aroma suave e agradável é um coração cheio de gratidão. Um coração que chega diante do altar do Senhor e diz: Senhor, obrigado. A igreja esquece muitas vezes de agradecê-lo. E quando eu digo a igreja, eu digo eu, pessoalmente. Eu, como igreja. Senhor, ensina-nos hoje a ter um coração grato. A lembrar que a gratidão é como um incenso que perfuma as narinas do Senhor. Porque se não fosse o Senhor, nós não teríamos nada que nós temos. Uma família, um lar, um trabalho, saúde, uma igreja, um povo, uma identidade. Que darei eu ao Senhor todos os benefícios para comigo. Que darei eu ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa família linda que aqui está nessa noite. E que vai lembrar um pouquinho sobre esse aspecto da gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Amados, sermão passado, é só você olhar o capítulo de número 1, termina-se a questão da primeira oferta, que é o holocausto, que chega-se diante do Senhor, gado miúdo, e até mesmo uma pombinha ou uma rolinha, era realmente o sacrifício que era todo consumido, queimado, e isso agradava ao Senhor. Agora a gente virou para algo que é preparado, algo que realmente também diante do altar do Senhor é entregue para que os sacerdotes possam estar ministrando, e há realmente hoje algo que vamos aprender ou começar a aprender do capítulo de número 12, versículo 1, versículo 2, versículo 3, a respeito dessa oferta. Mas eles continuam, então, dentro desse contexto, amados, trazendo detalhes sobre ofertas importantes. Ofertas que agradam ao Senhor. E essa oferta de manjares, agora, é uma oferta santíssima. É uma oferta que nos faz lembrar daquilo que nós vamos daqui a pouco participar da ceia. É um memorial. Então, coligada com a oferta do holocausto, aqui nós temos a importância de não esquecermos de agradecer ao Senhor, sendo reto e direto. A importância de chegarmos diante da casa do Senhor, do altar do Senhor, e trazer a nossa memória, a nossa lembrança, algo de gratidão. Eu tenho mais para agradecer do que pedir. Portanto, eu tenho que chegar diante da casa do Senhor com esta oferta, que por si só é santíssima, e é um memorial. Coisa santíssima. Coisa santíssima eram essas ofertas queimadas. Uma descrição de santíssima que é descrita nessa tenda, que era uma tenda santuário, essa tenda que tinha a presença do Deus Todo-Poderoso, onde o sacerdote podia entrar somente no dia da expiação. Daí eu fico pensando no turno dos sacerdotes, o qual especial era para um sacerdote estar escalado no dia da expiação. Era uma vez só no ano. Era um momento único que aquele sacerdote atenderia no aspecto expiatório. E agora Cristo rasgou o véu. E agora Cristo nos deu o livre acesso. E agora você entra no Santo dos Santos
Como você entrou aqui agora para cultuar o Senhor, para participar da ceia, para dizer, Senhor, Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Enche o meu coração de gratidão. Eu preciso ter gratidão no meu coração. Eu preciso entender o valor da dádiva, que é corban. No hebraico, o valor da dádiva é o corban. Apresenta-se apenas em relação à figura de vassalos e seus senhores. Os vassalos e seus senhores indicam a medida a respeito dessa contribuição, a busca, o favor de um soberano, e expressando levar uma oferta. Expressava-se em levar algo para que aquele senhor pudesse ficar alegre, aquele senhor pudesse se satisfazer com aquele vassalo. E hoje nós estamos na presença do Senhor dos senhores, do Deus dos deuses. E eu tenho dito, e você vai ouvir, talvez, muitas vezes, até terminar esse texto, que eu não posso estar no culto com as minhas mãos vazias. Eu não posso me apresentar na casa do Senhor com as minhas mãos vazias. Eu tenho que ofertar ao Senhor. Ele nunca teria ousado oferecer essas dádivas a um dignatário humano, Malaquias 8. Embora todos os israelitas, é claro, que pudessem oferecer dádivas dispendiosas, ou assim faria, mas a atitude agora não é questão do valor da oferta, mas a atitude o que importa é a motivação do adorador. Afinal de contas, qual a nossa maior motivação de estar aqui nessa noite? Qual foi a maior motivação de você vir a essa igreja nessa noite? A não ser, obrigado, Senhor. Mentalmente você pode começar a agradecer aí, obrigado, Senhor. Obrigado pelo meu país. Obrigado pela minha casa. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha igreja. Obrigado pelos recursos que o Senhor tem me dado. Obrigado. Sabe de uma coisa? Você precisa ter uma oferta de corban. Anota essa palavra corban. É o termo que significa dádiva. E que é colocado aqui no livro de Levítico 40 vezes. Para lembrar que nós temos algo para agradecer. Alguma dádiva que nós conseguimos receber do Senhor. Em Levítico 31 vezes, só 31 vezes, do capítulo 1 ao 7, então capítulo 2, 31 vezes, para lembrar, agradeça, 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 agradeça. Amanhã você vai lembrar, agradeça. Amanhã você vai trabalhar duro e você vai dizer obrigado. Amanhã você vai ter uma dificuldade e você vai dizer obrigado, Senhor, por essa luta. Em tudo dai graças. A gente precisa colocar isso no nosso coração. Isso é oferta que chega diante do Senhor. É oferta queimada. O conjunto dessas dádivas apropriadas, amados, naquelas que são aceitáveis, naquelas que são queimadas, você pode colocar aí manjares pacíficas e pelo pecado. A oferta de culpa nunca é denominada como dádiva, corban. De culpa não. Agora as primícias, os primeiros frutos, também eram considerados dádivas. Você tem o hábito de tirar em primeiro lugar a sua gratidão a Deus? Irmãos queridos, a gente precisa voltar a entender que a melhor parte da colheita, dos grãos da primavera, da comida, como o mel, da lã, do leite, do queijo, as primeiras partes, as primeiras coisas, era oferta santíssima e que passava pelo fogo diante do altar. Eu lembro uma vez que eu aprendi com um velho pregador. Eu era bem adolescente. E aquele pregador, cabelo já grisado, ele falava
congregação onde eu era membro, não era nem igreja, e ele falava assim: quando você ou vocês estiverem recebendo algo pela primeira vez, dê ao Senhor. As primícias do Senhor. O primeiro salário. Quando você passar e for contratado, e estiver recebendo a sua primeira tarefa, consagre ao Senhor. O seu primeiro filho é do Senhor. Consagre ao Senhor. E eu lembro que eu cresci ouvindo isso. E quando eu tive o meu primeiro salário na minha vida, eu disse: é do Senhor. Não é meu. É do Senhor. E o segundo, metade da minha mãe. E o terceiro, distribuí. Mas o problema é que eu acho que o primeiro é meu. A farinha é pouco, o pirão é meu. O problema é que eu penso que Deus está em segundo plano. O problema é que eu penso o seguinte, meus irmãos: buscai o meu objetivo, a minha meta em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu me esqueço de chegar diante do altar do Senhor quando eu estou em um processo de saúde debilitada e o Senhor me restaura a saúde e diz: Senhor, toma a minha vida é tua, eu entrego para trabalhar na tua obra. Mas sabe o que eu faço? Deus estabelece a minha saúde e eu esqueço de agradecer no altar. Eu esqueço de dedicar ao Senhor. Essa noite eu quero trabalhar com essa oferta. Eu extraio para nós a reflexão do versículo 1, olha aí. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor. Meu tema está aí. Manjares ao Senhor. Agora, eu começo a observar essa palavrinha que Moisés colocou, que os escritores colocaram no livro santo, quando alguma pessoa. Parece que quem escreveu isso pensou assim: poucas as pessoas. É difícil as pessoas entenderem que a gratidão é um tributo a Deus. Que a gratidão pertence ao Senhor. Que a gratidão não pertence ao que eu tenho, ao meu conhecimento intelectual, à minha conta bancária, à minha longevidade, à minha saúde, o que eu projeto, a minha meta, nada disso. Tudo está nas mãos do Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Portanto, essa palavra quando? Quando o quê? Quando você se sentir tocado pelo Espírito Santo, ou quando você tiver consciência de colocar no altar de Deus o seu tributo de gratidão. Venha o Senhor oferecer a minha gratidão por todos os benefícios que o Senhor fez. O Senhor tirou a minha lágrima, o meu choro, o meu luto, a minha desesperança, a minha falta de fé, e o Senhor transformou numa esperança, numa alegria, num novo futuro, numa nova perspectiva. O Senhor mudou a minha vida e eu venho tributar ao Senhor esse novo relacionamento, esse novo casamento, essa nova vida, essa nova fase que eu estou vivendo. Mas por que será que a gente esquece de que a gratidão faz parte? O que está acontecendo conosco? Essa é a oferta queimada no altar. Motivação no coração. Que você pode hoje agradecer ao Senhor. Bem suave. O que você pode hoje apresentar ao Senhor como tributo? Se eu fosse Deus, agora eu estaria lendo a sua cabeça, o seu coração. Eu não sei. Mas você sabe. Comece a agradecer agora. Isso chega diante das narinas do Senhor como incenso. Mas sabe, em primeiro lugar, irmãos, esse manjar, que é um tributo de gratidão ao Senhor, era levado aos filhos de Arão.
Veja o verso 2. Esse manjar era feito com a melhor farinha. Flor de farinha não era qualquer farinha. Não era qualquer trigo. Era uma farinha especial. Segundo lugar, esse manjar era feito com azeite. E em terceiro lugar, tinha que ter um incenso. Eu ainda não vou falar, mas eu quero que você já pense na importância da farinha no mundo bíblico. Qual a importância do trigo no mundo bíblico? Qual a importância do azeite no mundo bíblico? E qual a importância também do incenso? E veja que foi um dos presentes de Jesus, hein? Jesus, quando nasceu, ele recebeu como presente incenso, mirra. Jesus recebeu incenso como presente. Isso era levado aos filhos de Arão. A oferta de manjares, que tem no hebraico a transliteração, que significa minha, então no hebraico é minha, isso associa a nossa compreensão, minha gratidão, meu tributo, minha oferta ao Senhor, porque Ele me deu alguma coisa, é minha. O principal de Levítico, capítulo número 12, é um termo especializado para a oferta de manjares, e ocorre muitas vezes em Levítico do que em qualquer outro lugar no Antigo Testamento. É um significado claro para ofertar manjares como tributo. Eu trago meu tributo, minha oferta, minha gratidão, minha lembrança, porque eu recebi algo que eu esperava. O Senhor me deu. O significado desse atestado dos textos do Oriente Próximo lembra-nos muito de um termo utilizado para o pagamento de um tributo por um vassalo a seu senhor. E isso nos mostra o quanto esse conceito de gratidão é estimulado naquela tenda santuário. E já que nós somos uma tenda santuário agora, eu quero que você, a partir de hoje, irmãos, nota no que tinha aí, comece a agradecer mais. Agradeça mais. Agradeça. Deus é um Deus tão bom. Em 1 Samuel 10, 27, alguns dos homens que desprezavam o rei Saul e não lhe trouxeram presente, e só não pagaram os tributos. Em 1 Reis 4, 21, os levitas sujeitos a Salomão lhes trouxeram tributos e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. A oferta de manjares, como o holocausto e ofertas pacíficas, eram oferecidas voluntariamente. Então significa que quando eu fizesse esse bolo, esse manjar, era algo voluntário. Eu tenho algo, sacerdote, filhos de Arão, eu tenho algo para oferecer, porque Deus tem sido muito bom para comigo. É provável que o incenso não fosse misturado com a farinha. Porque se esse elemento, o incenso, fosse misturado com a farinha, como poderia uma certa porção dessa oferenda, dessa oferta, fosse retirado para os levitas, para os sacerdotes? Então, o hebraico emprega essa terminologia para diferenciar que o incenso estava ao lado da fina flor de farinha, do óleo. O azeite era misturado com a farinha, mas o incenso não. O incenso era tomado junto com, em adição, o azeite e farinha. Incenso aqui, aroma suave, fina farinha com óleo. Esse era misturado, então você vê que o incenso estava junto com. Irmãos, pães asmos, ceia, daqui a pouco a gente vai participar. Pães asmos, o óleo, unção,
que desce sobre a cabeça de Arão, que encharca a barba, a unção, a presença do Espírito Santo, o óleo. Mas ao mesmo tempo você tem o quê? Você tem bom perfume ao lado, junto com aquela oferta. Então, veja, isso tudo era levado aos filhos de Arão. Em segundo lugar, o próprio verso 2 coloca algo importante. Eu queria que você grifasse aí, queimar como porção memorial sobre o altar. Então, a oferta ao Senhor de manjares, em segundo lugar, é o memorial. Antes da gente falar da ceia, a gente precisa falar dessa palavra memorial. O que é um memorial? Calma, eu não quero que você pense na homenagem que colocam lá, quando... homenagem póstuma. Não, eu quero que você pense nos memoriais que você vai levantando ao longo da sua vida. Não é que nós esquecemos. Quais são os memoriais que eu tenho que marcam a minha vida como prova de gratidão? Talvez o seu maior memorial seja quando você entendeu que você era uma pessoa que tinha uma família, que tinha um pai, que teve uma educação, que recebeu um código, um histórico. Um marco na sua vida quando você escolheu sua profissão, quando você escolheu casar, quando você escolheu a igreja, se você não é nato naquela igreja. São memoriais e são marcos importantes na vida da gente. E é interessante que para Israel o memorial era um punhado de pedra que era colocado uma em cima da outra, e aquela pedra ou aquelas pedras marcavam algo sobrenatural que Deus fez na vida daquelas pessoas. Quais são os memoriais da sua vida? Dia 3 de março de 2025. Às 19h30, um carro veio e colidiu por trás da minha moto. Esse memorial, esse ano na minha vida. O Senhor me libertou, o Senhor me protegeu. Não aconteceu nada comigo. Não aconteceu nada com aquela moto. Mas eu pude perceber que as mãos do Senhor, por frações de segundos, me livrou de um acidente que poderia ter sido fatal. Quais são os memoriais da sua vida? É importante você guardar a data, a hora, o livramento, a provisão, para que você possa agradecer ao Senhor como pedras que são colocadas sobre pedras e que todos possam saber que foi ali a atuação do Senhor, o livramento do Senhor. Memorial. Um povo sem memória é fadado ao esquecimento. Um povo sem história. Nós estamos já quase terminando o ano 2025, meu irmão. Setembro. Quais são os memoriais da sua vida esse ano? Eu preciso chegar nessa igreja e dizer, Senhor, obrigado pelo teu livramento, pela tua proteção, pela tua bênção, pelas suas bênçãos, pelas suas misericórdias. Um coração grato formei o rosto, produz esperança, tira o desespero, tira a angústia, tira a depressão, tira a ansiedade, tira porque você confia no Senhor. Vive no Senhor. Por meio dele, para ele, são todas as coisas. As coisas. É um memorial. Quando se trazia uma oferta de manjares à tenda santuário,
O sacerdote que colocava o cereal sobre o altar do holocausto apanhava um punhado. Diferentemente do holocausto, que era totalmente consumido, que foi o primeiro exemplo, apenas um punhado da oferta de manjares era colocado sobre o altar. Não era tudo. Os filhos ficavam, não ficavam com aquilo ali. Era pura farinha, farinha fina. Era o melhor óleo, precioso óleo, incenso. Aquela porção era oferecida sobre o altar como uma porção de memorial. Aqui na minha cabeça, eu faço esse manjar como memorial e estou grato. O Senhor me deu. O Senhor concedeu. A oferta de manjares gerava um aroma agradável, Senhor. A fumaça serve como um doce, perfume, aroma. Retrata o prazer daquele que está faminto em antecipação a uma rejeição suntuosa. A imagem é comum, vivida, é poderosa. O sentido do órfão geralmente provê uma sensação do fato, provê geralmente uma sensação agradável. O Senhor é mais do que aplacado. A oferta traz prazer profundo, um aroma suave, agradável diante do Senhor. Isso agrada ao Senhor. Mas em terceiro lugar, verso 3. Essa oferta, manjares ao Senhor, é coisa santíssima. É memorial, mas é coisa santíssima. Verso 3 coloca isso. E o que ficar da oferta de manjares de Arão e seus filhos é coisa santíssima. O que ficar dessa oferta? Isso é reiterado em Levítico 2:10. Aprendendo os honorários, os sacerdotes provém dessas ofertas. Embora não inteiramente a oferta de manjar é coisa santíssima, ou literalmente algo santo dos santos, é como uma oferta pelo pecado ou pela culpa. Dentro daquele ambiente do santuário, isso indicava consideração muito especial pela oferta, visto que essa é uma expressão usada para aquele aposento no santuário, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano. Santo dos Santos. Uma vez ao ano. Que era o dia da expiação. Portanto, a oferta de manjares não desempenhava apenas um papel de segunda ordem. Não apenas um papel de oração, de memória, mas também de preciosidade, de algo santíssimo em relação às demais ofertas que nós vamos ver. Traduz para mim, pastor, em uma palavra. Ter um coração grato é coisa santíssima. É precioso demais. É quase como se fosse uma exceção. A maior parte das pessoas não são gratos. Não são gratos. A maior parte das pessoas acham que é dever de Deus fazer o que Ele faz. Põe isso na sua cabeça. O que Deus faz por você é bom, perfeito e agradável. A confissão de fé de Westminster sobre justificação diz que quando eles recebem e se firmam nele pela fé, e fé é essa que possui, não como oriunda de si mesmo, mas como dom de Deus. Então tem um coração grato, vem de Deus. O coração grato é algo que provém do Senhor. Filipenses 3:9. E se achado nele, tendo justiça própria, que procede de lei, senão aqui é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Efésios 12, verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Atos 13, 38, 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste e por meio dele, porque o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudesse ser justificado pela lei de Moisés. Então, até a salvação, um ato de Deus. E nós precisamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque antes eu não tinha essa percepção. Mas agora eu tenho, porque o Senhor fez tudo
para com a minha vida. Volto à primeira pergunta. Você tem o hábito de tributar a Deus suas vitórias? Você tem o hábito de agradecer a Deus suas vitórias? A oferta de manjares nos lembra disso, nos leva aos filhos de Arão, é um memorial sobre o altar e é coisa santíssima. Essa noite, irmãos, eu quero trabalhar com alguns aspectos fundamentais do sermão para a sua vida. O texto de Levítico 2, 1 a 3, trata da oferta de manjares, ou oferta de cereais, apresentada ao Senhor. E alguns fundamentos que eu pensei em aplicar à nossa vida nessa noite. Você fica à vontade para anotar ou pensar nesses fundamentos. Mas a primeira coisa que eu coloco aqui é dedicação do melhor ao Senhor. Era a melhor farinha, era o melhor azeite e era o melhor incenso. Eu preciso ter a farinha fina, o azeite e o incenso, produtos valiosos. Isso nos faz lembrar que devemos oferecer a Deus não o que sobra, mas o melhor deles. E, por exemplo, o que você tem hoje? Tempo. Não vem para mim com aquela desculpa esfarrapada. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Se você quiser, você tem tempo. Essa é uma grande mentira que Satanás coloca. Porque a gente tem tempo para fazer tanta coisa. Seu tempo. Seus dons. Senhor, eu não tenho nada para te ofertar. Eu não posso fazer nada, Senhor. O Senhor te dá dons. Discipulado essa semana nós estudamos procurar os melhores dons. Os melhores dons. Isso significa que você pode pedir ao Senhor o dom de pregar, o dom de cantar, o dom de tocar instrumento. Aquilo que subjetivamente você acha que é um bom dom para a sua vida. Procurar ao Senhor. E aí eu lembro da irmã Ida, que ela falou assim, eu vou aprender a tocar um instrumento. E essa semana eu passei uma forma para ela daquele ukulele, a cavaquinho, a sanfona. Ela escolhe o que ela quer aprender. Há tempo. Você pode pedir ao Senhor. Para com desculpa. Você tem o melhor para dar ao Senhor. Pensa em Ele dons. Irmãos, essa semana eu vim à igreja de terça a quinta-feira. E parava o carro e entrava no novo templo e orava ao Senhor. Senhor, manda recurso. Senhor, essa é a tua igreja. Senhor, manda trabalhadores. Senhor, que a tua casa seja construída, que a igreja se envolva, que haja um ardor no coração do meu irmão, para que essa casa possa ser construída e que possamos estar brevemente no novo tempo consagrado ao Senhor. Senhor, eu não sei de onde vai vir tijolos, eu não sei de onde vai vir pessoas, eu não sei de onde vai vir recursos. Por que você não faz isso? Você tem que oferecer ao Senhor o melhor. Os seus recursos precisam serem do Senhor. Mas sabe uma coisa? Sabe o que você pode nessa noite dedicar com mais exclusividade? O teu coração. Filho meu, dai-me hoje o teu coração. Você já dedicou o teu coração ao Senhor? Segunda sugestão. Adoração como um ato de gratidão. A oferta de manjares não estava ligada ao perdão de pecados, mas sim ao gesto de reconhecimento e gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. O que significa isso para você, meu irmão? Para nós, isso significa cultivar o espírito de gratidão e de louvor no diário. Comece a louvar ao Senhor. Comece a cultivar um espírito de gratidão. Comece a dizer, Senhor, tudo é do Senhor. Tudo vem de Ti. Tudo é para Ti. Você precisa entender isso.
Um espírito de gratidão ao Senhor, de louvor diário. Senhor, eu te louvo, te bendigo. Adoro ao Senhor com atos de gratidão. Poste-se diante do Senhor agradecendo. Em terceiro lugar, irmão, santidade da oferta. Os textos sublinham que a parte da oferta era queimada no altar com um aroma agradável a Deus, e a outra parte ficava para os sacerdotes. Isso mostra que aquilo que é consagrado a Deus deve ser tratado com reverência. Essa palavra consagração volta pela segunda vez. Você lembra o que é consagração? Qual é o conceito de consagração? Exclusivo do Senhor. Eu sei que o discipulado de mulheres estudou esse tema no sábado. Cuidado com aquilo que diz que é cultural, que não tem nada a ver. É importante você entender que há uma separação entre o santo e o profano. O violão consagrado ao Senhor não é um violão para tocar um modo samba, para tocar forró. Mas não tem nada a ver, pastor. Eu já tensão de jovens, eu já lidei com isso. Não tem nada a ver, é um instrumento inanimado, pode tocar um sambinha ali, uma música. Rapaz, isso aí foi consagrado ao Senhor. É do Senhor. Não, hoje eu vou ali, vou na carne e volto no Espírito, tá? Você vai na carne e volta no Espírito. Cuidado com o santo e profano. Você precisa saber que é santo, o que é do Senhor, é do Senhor. Eu não posso perverter as coisas que são santas. Eu tenho que entender o que é santidade ao Senhor. Hoje aplicamos isso ao viver uma vida separada, em que até as nossas ações comuns podem ser feitas para a glória de Deus. Eu estou terminando a escrita de um livro, revisando, e o tema é uma família teocêntrica. Escrevi sobre isso. Como você colocar a sua vida e da sua casa, dos seus filhos, dos seus familiares, tendo o centro distribuído em Deus. É quando você chama a sua família para a fé. E em vez de resmungar, condenar, criticar, levar tudo a Deus em oração. E dizer para aquela pessoa, sua dor é a nossa dor, mas a nossa dor está nas mãos do Senhor. Ele vai tratar disso aí. Você pode fazer isso. Você pode viver uma vida de santidade, aplicando uma vida separada para o moral de Deus. A partilha e o serviço. Os sacerdotes recebiam parte da oferta, e aqui uma dimensão de comunhão e cuidado com aqueles que servem. Atualmente isso nos ensina a valorizar e apoiar quem se dedica ao serviço espiritual e comunitário. Estar à frente do rebanho, pastorear uma igreja, servir no ministério, servir na docência, não é fácil. Eu preciso das vossas orações. Sobre todos os aspectos, eu preciso da vossa presença. Porque quando você vem à casa do Senhor, você diz assim, o trabalho do estudo de terça-feira está valendo a pena para a minha vida. Quando eu coloco o discipulado como primeiro lugar, como um sino de ensino na nossa vida, eu não vou deixar de vir ao discipulado por qualquer coisa. Eu vou estar presente no discipulado. Eu vou estar presente na escola dominical. Eu vou estar presente na reunião de oração. Eu vou estar presente na minha sociedade interna, os homens, as mulheres, as crianças, os jovens, os adolescentes. Eu preciso entender isso, eu preciso apoiar, eu preciso compartilhar, eu preciso ensinar também dentro daquilo que eu sei, da minha experiência de vida, e todos nós vamos crescendo espiritualmente, vamos edificando o corpo de Cristo para a honra e glória do Senhor. Em resumo, Levítico 2, de 1 a 3, ensina-nos a viver com gratidão, dedicação e reverência e partilha, consagrando a Deus o melhor da nossa vida. Amém? Que Deus os abençoe. Você possa entregar
sinceramente a Deus. Que você possa buscar ao Senhor com gratidão e louvor constante. Que você possa compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. E nós vamos crescendo mutuamente como se fosse um memorial. E como se fosse coisa santíssima para a honra e glória de Deus. Então, nesse momento, eu peço a você que agradeça sinceramente a Deus. Agradeça. Agradeça a Ele. Porque constantemente o Senhor tem sido muito bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Feche os seus olhos agora. Ore ao Senhor dizendo: Senhor, venho nessa noite trazer a minha oferta de chaves. Meu tributo de gratidão. Obrigado, Senhor. Porque ainda temos muito para aprender com essa oferta. E saímos daqui nessa noite pensando na importância de agradecer. Agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre todos nós. Obrigado por essa igreja. Ensina-nos a ter um coração grato. Grato